Graça e paz, abençoados, boa noite, povo eleito do Senhor, escolhidos, chamados para reinar e governar, justificados. É com você mesmo que eu estou falando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto de oração e confissão aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo. Você é bem-vindo nesse momento e nós em breve estaremos aqui clamando, estaremos aqui crescendo espiritualmente, estaremos aqui nos alimentando daquilo que o Senhor tem para o dia de hoje e nós, com certeza, escolhemos a melhor parte e vamos sair deste momento de oração muito melhores pela forma da qual nós estamos entrando agora. Eu creio nisso, se você crê, diga amém, glórias a Deus. Escreva aí, hoje é dia de movimentarmos o mundo espiritual. Aliás, todos os dias são dias de movimentarmos o mundo espiritual, mas hoje nós vamos fazer isso em igreja, em conjunto, em comunidade. Então escreva aí, hoje é dia de movimentarmos o mundo espiritual. Nós vamos entrar em brechas, nós vamos declarar vidas sobre situações mortas, e eu creio desde já e declaro que vai acontecer na sua vida, que nós vamos ver Deus agindo com poder, com glória, com autoridade. Nós vamos ver situações sendo mudadas, vidas sendo curadas, famílias sendo transformadas. Eu creio nesse Deus. Se você crê também, diga amém. Nós estamos aqui também não apenas para assistir um culto, como disse o Bispo Fê ontem, mas nós estamos aqui para prestar o nosso culto. Então que você tenha a sua mente agora, traga essa consciência de que você não está apenas assistindo a um culto, né, olhando lá, está o pastor Rodrigo, quem será que vai orar, como é que eles estão? Não, você está agora prestando um culto aqui junto conosco e nós vamos falar com Deus. É aquilo que nós falamos, estamos aqui apresentando nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus, e Ele recebe, e Ele está aqui agora, Ele é quem está nos assistindo na verdade, e nós vamos fazer isso com todo temor, mas também com muita alegria, amém? Nós estamos para começar aqui uma palavra muito breve que o Senhor me inspirou, mas antes eu gostaria de falar algumas coisas com vocês aqui. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas, e falando em compartilhar, esse é um momento bem propício para que você que entrou agora, você que está aqui nos acompanhando, participando desse momento, compartilhe também essa pregação, compartilhe este link para que ele chegue até mais pessoas. Aproveita aí, dê um like, não custa nada e ajuda para que essa palavra, essa mensagem chegue até outras pessoas. Eu sempre olho ali quando eu estou acompanhando online e eu vejo que muitas vezes, né, a quantidade de likes não é a mesma quantidade de pessoas que estão online. Não faz sentido, amados. Nós temos que dar like, nós temos que impulsionar isso, nós podemos ser agentes facilitadores para que essa palavra chegue até mais vidas. Então faça isso nesse momento, compartilhe com aquele amigo, manda ali naquele grupo de WhatsApp, deixe Deus te usar, amém? Dê o seu like aí e vamos juntos. Antes de nós irmos, né, para o nosso momento de oração, de nós falarmos com Deus, eu gostaria de recapitular algumas coisas e também dar alguns avisos daquilo que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer nessas próximas semanas aqui. Então, recapitulando, né, ontem nós tivemos o nosso culto aqui, domingo às 9 horas da manhã, estamos hoje no culto de oração e confissão, e amanhã, terça-feira, o que nós temos aqui? Nós temos às 20 horas o nosso culto dos cedros, que é o nosso ministério dos homens aqui, e ele será apenas presencial. Então se programe, você homem, já deveria estar na sua agenda, eu creio, mas se não, estou aqui te lembrando que amanhã às 20 horas nós estaremos aqui, será uma bênção. O Senhor tem algo específico para esse grupo, que são os cabeças, que são ali os pastores dos seus lares, aqueles que foram chamados ali para governar famílias. Esse é um dos nossos papéis como cabeça dos nossos lares. E também na terça-feira, antes do culto, na verdade, ao longo do dia vai sair mais um vídeo novo no nosso canal ali, do Impacto, né? E aproveite, o Bispo Fê tem sido muito usado por Deus para trazer ali cada vez mais conhecimento. E eu digo o que eu falei aqui agora, não apenas assista, receba, mas também compartilhe isso com outras pessoas. Nós temos que aproveitar todos os recursos, né, que os tempos modernos nos permitem. Eu fiquei pensando esses dias aí, né, se Paulo estivesse nos tempos de hoje, será que ele usaria as redes sociais? Será que ele faria tudo isso que estamos fazendo? Sim ou com certeza? Eu não tenho dúvidas de que ele impulsionaria a palavra de Deus, não só Paulo, mas todos aqueles que viveram ali nos tempos de Jesus, eles usariam todos os recursos. Então nós que temos esse privilégio, vamos fazer isso, vamos impulsionar a palavra de Deus, vamos fazer com que ela chegue até mais vidas, porque se um dia isso nos transformou, com certeza existem mais vidas que também estão para ser transformadas por essa palavra que tem nos edificado, amém? Então depois de terça-feira,
o culto dos cedros, que vai ser às 20 horas, nós temos na sequência aqui o nosso próximo culto regular, que é o culto de quinta-feira. Ele acontece também às 20 horas da noite, e aqui nós nos reunimos presencialmente, mas esse culto de quinta-feira, ele também é transmitido online. Então, se você não puder participar presencialmente por algum motivo, participe online. Olha o que eu estou falando, né? Participe, não assista, né? Nós vamos bater bastante nessa tecla, porque o Senhor tem falado conosco. Nós estamos aqui participando de um culto, nós estamos aqui prestando um culto. Quem está assistindo, como diz o Bispo Fê, é Deus, né? É uma plateia de um só. Então, glórias a Deus por isso, amém? Glórias a Deus. Nós temos que ter sempre isso em mente, e fazendo uma breve retomada daquilo que o Bispo Fê pregou ontem. Caso você não tenha participado deste culto, eu te encorajo, assim que possível, ainda hoje ou amanhã, a você ir lá no nosso canal da Cristo Vive e puxar lá a pregação que foi no dia de ontem, 24, aonde o Bispo foi ali muito inspirado por Deus, né? O título era dizendo que Deus sempre nos conduz em triunfo, mas nós fomos ali exortados por Deus, e nessa palavra que o Bispo trouxe, Deus falou muito sobre essa questão de nós ali como povo de Deus, nos apresentarmos diante dEle, como um sacrifício vivo e agradável, né? Hoje nós temos já o conhecimento de que nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício como era feito antigamente. Então, o sacrifício de animais, sacrifícios, jejuns e coisas desse tipo para agradar a Deus. Mas tem um sacrifício que Deus se agrada, e foi disso que foi bastante falado ontem. Deus se agrada de nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável e prestarmos esse culto racional a Ele. E isso, amado, não é algo que eu possa delegar para alguém. Não é algo que eu possa pedir para o meu irmão fazer isso para mim, pedir para minha esposa fazer. Isso é algo totalmente pessoal e intransferível, não tem como. Então, essa questão de prestarmos o nosso culto foi algo que Deus falou muito ontem e exortou a igreja. E inclusive o Bispo Fê trouxe um versículo que eu gosto muito, aquele que Paulo fala aos Coríntios, para nós não nos conformarmos com este século, né? E hoje a gente tem esse entendimento de que esse conformar, né, é você tomar a forma. Então, você começar ali a agir de acordo com este século, este mundo. Justamente por quê? Porque se você se conformar com este século, você não vai se apresentar diante de Deus, você não vai prestar o seu culto a Deus da forma que Deus quer, da forma que Deus requer de nós. E isso é muito importante, porque o Bispo Fê até deu exemplo ali de crente, o 007, né? Está ali, mas está aqui, está escondido e tal. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos 100% ali, para Ele, servindo Ele. Então, que você possa se alimentar dessa palavra, que eu tenho certeza que fez bem a todos que estiveram aqui. Se você não assistiu, ou se gostaria de assistir novamente, eu recomendo fortemente. Amém? Então, lembrando daquilo que aconteceu, eu gostaria, antes de entrarmos aqui na pregação, que você possa aí talvez se acomodar um pouco melhor. Como eu falei, não é um culto simplesmente que nós estamos assistindo, mas nós estamos prestando, participando. Então, se você tem alguma coisa aí talvez que está te distraindo, né, que você possa eliminar essas distrações agora e se centrar um pouco nesses próximos 5 minutos aqui, onde eu vou compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza de que essa palavra, que é uma semente, ela vai frutificar na sua vida, assim como já tem frutificado na minha vida, e esses frutos, nós vamos ver eles aí a 30, a 60 e a 100 por um, amém? Então, vocês já devem ter visto aí o título da nossa pregação, né, que diz o seguinte: armas de Deus para vencer nossas guerras. É sobre isso que nós vamos falar, e eu quero que você já receba aí no seu espírito, né, repita, escreva aí comigo: eu vou usar as armas de Deus, as armas que Deus me deu, e vou ver vitória. Escreva aí: estou aqui acompanhando. Usar as armas de Deus, as armas que Deus me deu, e vou ver vitória. Você sabia, meu amado, que Deus ele nos deu armas específicas para que nós pudéssemos guerrear e vencermos as nossas batalhas? Eu quero começar compartilhando um trecho que muitas pessoas leem, mas elas não, às vezes, passa batido, sabe, algumas coisas, e eu quero esmiuçar um pouquinho aqui com vocês, começando por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu ali para os Coríntios. Está na segunda epístola de Coríntios, nós vamos ler no capítulo 10, no versículo 3, olha só: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E aqui eu já vou fazer uma pausa, para que a gente possa absorver cada detalhe do que ele está dizendo aqui, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha: embora nós andemos na carne, e o que é esse andar na carne, né? Nós somos seres
espirituais, mas também estamos revestidos de um corpo, carne e osso. Nós temos aqui as nossas questões terrenas. Nós vivemos num país, numa cidade, num estado, e cada um tem as suas particularidades, as suas dificuldades, as suas questões que envolvem temas do cotidiano, como família, como finanças, dinheiro, trabalho, saúde física, saúde emocional, né? São temas que nós vamos orar aqui. Estamos inseridos num contexto político também. Então todas essas questões são o quê? É esse andar na carne. Nós estamos aqui andando na carne, nós temos esse entorno que nos afeta, falando na carne. Mas olha só a segunda parte do versículo, que interessante: não militamos segundo a carne. Então o que ele diz? Olha, embora nós estejamos inseridos nesse mundo, com todas essas questões da carne, e que nós não devemos ignorar, o que ele diz é que nós não militamos. Esse militar, para quem não sabe, é guerrear, é combater, é batalhar. Nós não batalhamos segundo a carne. Então ele está dizendo aqui, eu entendo que nós andamos nesse entorno, nessa realidade aqui, porém as nossas guerras não são segundo essa realidade. É isso que ele está dizendo. E olha no próximo versículo, no 4. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, não são desse entorno aqui que eu falei agora, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho aqui, mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que as nossas armas que nós usamos não são desse entorno aqui. E ele diz que elas são poderosas em quem? Em Deus. Não são poderosas em pessoas, não são poderosas em questões terrenas aqui, mas elas são poderosas em Deus. E o que eu queria que você entendesse, né? Não sei se você já pensou, mas você sabe qual que é um dos principais erros dos crentes, dos cristãos de uma forma geral, ao lidar com os desafios do dia a dia? Tem muito a ver com esse versículo aqui. Sabe por quê? Um dos principais erros é se esquecer justamente dessa parte espiritual, dessas armas que são poderosas em Deus, para viver a vontade de Deus. E tem muito crente usando o quê? De armas, recursos carnais, desse entorno que eu falei aqui no primeiro momento, para tentar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nunca vão conseguir viver, porque a própria palavra diz isso. A própria palavra diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, embora nós andemos na carne, embora nós estejamos aqui vivendo. Quem está entendendo, diga amém. Escreve um amém aí para eu saber. Amém? E essas pessoas, né, esses crentes, esses irmãos nossos que muitas vezes se esquecem que estão ali, né, vivendo na carne, que apesar de estarmos inseridos nesse contexto, de vivermos num entorno, num mundo físico, né, esse mundo, diz a palavra, ele jaz no maligno. Então esse mundo que nós vivemos, é o que Jesus falou ali, né? Ele fez aquela oração dizendo: Pai, não tira eles do mundo, mas livra eles de todo mal. Então nós estamos inseridos nesse mundo, só que esse mundo ele jaz no maligno, e justamente porque nós somos guardados por Deus dentro deste mundo, é que nós temos outras armas, que é o que nós vamos falar aqui, e nós não podemos nos esquecer disso, porque esse mundo, esse entorno, tudo isso que eu falei aqui, saúde, política, trabalho, questões financeiras, tudo isso sofre o quê? Influências espirituais das trevas, possui influência sobre todo esse mundo. Tudo que nós vemos hoje no mundo, a grande parte, sofre influência do maligno. O mundo jaz no maligno. Porém, repita aqui comigo: Jesus já me libertou desse mundo. Escreva aí: Jesus já me libertou deste mundo. Glórias a Deus por isso. Você não precisa e não vai mais seguir o curso deste mundo, embora você esteja nele. Olha só o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, olha só. Ele, está falando de Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, nesses delitos e pecados, andastes outrora, né, em outro tempo, segundo o quê? O curso desse mundo aqui que eu falei, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então olha só, esse mundo aqui que eu tenho falado, ele tem um príncipe que atua aqui, que atua hoje nos filhos da desobediência. O espírito deste mundo, ele atua nos filhos da desobediência. Mas, quando nós usamos armas carnais
para tentar resolver os nossos problemas carnais, nós acabamos o quê? Nos expondo e sofrendo influência, sim, do maligno em nossas vidas. Ele não pode nos tocar, mas ele tem os seus dardos, ele tem os seus mecanismos, as suas ferramentas, para tentar de alguma forma indireta, afetar a nossa vida, afetar o nosso entorno. E muitas vezes, filhos de Deus acabam caindo em ciladas do maligno. Essa que é a verdade, meu amado. Mas olha só, o que Paulo continua dizendo ali aos Efésios, no capítulo 6, vamos a partir do versículo 10 aqui, para vocês verem como é importante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que coisa aqui, tem gente que passa batido aqui, né? Sede fortalecidos em quem? Em algum recurso humano aqui? Em algum homem? Em algum contato? Não, sede fortalecidos no Senhor. E ele estava dizendo isso aqui para pessoas que viviam nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, a nossa força e aonde nós encontramos fortalecimento para combater tudo isso, é no Senhor. Lembra que nós lemos ali atrás que as nossas armas são poderosas em Deus? Olha tudo se encaixando aqui. Nós não nos fortalecemos nos apoiando em alguma coisa que não seja o Senhor. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. E olha como ele continua no versículo 11. Revestivos de toda a armadura do homem ou de Deus? O que está escrito na sua Bíblia aí? Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então olha só aquilo que eu falei, nós estamos nesse mundo, Paulo disse lá no outro capítulo, né? Nós andamos segundo a carne, porém aqui ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que enquanto você andar nesse entorno aqui, você o quê? Não caia nas ciladas do diabo, você permaneça firme. E agora olha só, tudo que eu estou falando aqui no próximo versículo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O sangue e a carne aqui, tudo isso que a gente falou aqui agora, não é contra isso aqui. A sua luta, meu amado, minha amada, não é contra o seu chefe que não gosta de você. A sua luta não é contra, às vezes, uma pessoa ali, contra uma situação. Olha só, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, que influenciam tudo isso daqui. Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, sim, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então olha que sério isso daqui, e olha como aquilo que eu falei, um dos principais erros da maioria dos nossos irmãos muitas vezes, é não usar as armas espirituais para combater essas batalhas aqui. Graças a Deus que você está aqui conosco, e nós vamos combater o bom combate, e nós vamos fazer isso da maneira correta, da maneira que Deus quer que nós façamos aqui. Você está recebendo alimento sólido, para que você possa aqui, com entendimento, com conhecimento, se juntar a nós, e nós aqui travarmos as nossas batalhas, mas já sabendo qual é o fim delas. O maligno já tem o destino dele, e nós também já temos o nosso, nós já sabemos. Nós vamos aqui usar aquilo que Deus nos deu, para nós vermos a vitória nas nossas vidas, amém? Diga amém, escreva amém aí, né? Vocês estão aí, escrevam amém. Olha só, continuando aqui, né? No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós vamos ler aqui o que é tudo isso aqui. Tomai toda a armadura de Deus. Então você percebe que, para a gente passar por essas dificuldades aqui, ele sempre está atribuindo coisas de Deus para nós tomarmos posse. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, ele já está avisando o que vai acontecer, permanecer inabaláveis. Olha só, meu amado, minha amada, que coisa interessante. Ele já está dizendo que todos nós teremos dias maus. Isso é verdade, nós estamos num mundo que jaz no maligno, como eu falei ali. Todos nós passamos pelo dia mau. Agora, como que nós resistimos a isso? Tem pessoas aqui hoje que estão literalmente passando no dia mau, meu amado. Eu estou aqui para dizer que você vai resistir ao dia mau. Você vai receber aqui alimento, ânimo, para que você possa resistir. Por quê? Olha o que a palavra mesmo diz. Isso vai passar, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então eu já estou aqui profetizando aquilo que vai acontecer na sua vida. Você, meu amado, minha amada, vai permanecer inabalável. É isso que a palavra de Deus nos garante. Agora, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa milícia, ela não é carnal. As nossas armas não são carnais. Amém? Quem está entendendo? Escreva amém. Glória a Deus. Olha só, continuando aqui. Resistir ao dia mau. Então, todos nós um dia passamos, ou vamos passar por dificuldades e termos dias maus. E ele continua assim: estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então olha aqui, algumas coisas muito importantes, e essa analogia que ele faz, né? Porque a fé é algo, como é que eu vou palpar a fé? E ele compara a fé a um escudo dentro de uma batalha. Por quê? Você se lembra que a gente falou ali sobre resistir ao dia mal? Eu fico pensando, né? Conheci um rapaz que trabalhou comigo há muito tempo atrás, e ele fala assim: olha, Rodrigo, para nós que temos Jesus, às vezes é difícil algumas situações, imagina para quem não tem Jesus. Eu falei, é verdade mesmo. E por quê? Porque as pessoas não têm essa fé. Como que você se mantém firme diante de alguma situação onde todas as coisas desse mundo aqui, desse mundo que nós andamos segundo a carne, falam o contrário? Você precisa ter a sua fé exercitada, e ela serve como um escudo para mim e para você, nesses momentos que nós passamos de dificuldades. E essa fé, meu amado, eu queria que você soubesse que, comparando ela a um escudo, né? O pastor não tem um escudo maior que a ovelha, e o bispo tem um escudo maior ainda. Não. A fé ela é dada da mesma forma para todas as pessoas, só que ela precisa ser exercitada. A palavra de Deus diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, essa fé que nós recebemos, que é um dom de Deus, foi uma ferramenta que Deus usou para que nós pudéssemos crer. E com essa mesma fé é que nós continuamos crendo em tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito, em tudo aquilo que já está determinado que vai acontecer. Nós precisamos fazer uso da nossa fé, e hoje nós vamos fazer isso. Então olha só, onde eu estava aqui, no versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então olha só, o maligno ele lança constantemente dardos sobre a nossa vida, né? Se nós não exercitamos a nossa fé, nós estamos o quê? Totalmente vulneráveis. É igual, pensa um soldado indo para a guerra lá, todo mundo tem uma espada, um escudo, e o cara vai só com a espada, ou sem nada, ele não tem um escudo para se defender. Então isso é extremamente importante. E olha só, ele continua aqui, me acompanha aí no 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora isso aqui é muito importante nós entendemos, porque a palavra de Deus, isso que tem nos alimentado, é comparado ao quê? A uma espada. E uma espada ela faz o quê? Ela ataca, ela fere o inimigo. Então, quando nós estamos guerreando as nossas batalhas, nós temos que entender que armas nós temos. Então eu dei a ênfase um pouco aqui na nossa fé, que é o nosso escudo, que nos mantém de pé nos dias maus, porque eles vêm para todo mundo. E nós temos também a palavra. E olha só que importante, né? Como é que eu vou usar a palavra se eu não conheço a palavra, pastor? Como é que eu vou usar a palavra se eu não me alimento da palavra todos os dias? Como é que eu vou usar a palavra nas minhas guerras do dia a dia, se eu só abro a Bíblia no domingo, quando eu estou na igreja, e o bispo fala, abra aqui em Salmos, alguma coisa? Como é que vai funcionar? Não funciona. Você vê aqueles filmes daqueles soldados lá, aquele filme, me lembrei aquele o 300, né? Por que aqueles caras, eles derrotavam exércitos muito maiores em quantidade de pessoas do que eles ali, né? Porque você tinha o quê? Guerreiros extremamente preparados, treinados, né? Aquelas pessoas ali, elas eram treinadas para serem soldados, guerreiros. Então, aquele povo, né? Eles manejavam muito bem as armas deles, e isso dava muita vantagem contra outras nações. Traz esse paralelo para o nosso lado, meu amado. Você precisa saber o que a palavra diz a teu respeito, você precisa se alimentar, e é por isso que a gente fala, vai sair mais um vídeo no Impacto, assista ao culto de ontem, esteja conosco aqui no culto dos céus. Por quê? Porque você vai alimentando, e é como se essa sua espada estivesse cada vez mais afiada, é como se você estivesse cada vez mais experiente em manejar essa espada, que é a palavra de Deus, e é por isso que a gente precisa estar bem equipados, estar bem armados. Essas são as armas que Deus nos deu para nós vencermos as nossas batalhas. Quem está entendendo, diga amém. Diga aí, eu vou usar todas as armas que o Senhor me forneceu. Glória a Deus. E olha só, no 18, para a gente terminar, olha que tremendo, como tudo isso encerra, porque ele está falando tudo aquilo que a gente tem que usar, né? O capacete, o escudo, tal, a fé, a palavra. E aí, mas como é que eu uso isso? O que seria o meu treinamento, ou o meu aperfeiçoamento com tudo isso? Como é que eu aperfeiçoo a minha fé? Como é que eu exercito ela? Como é que eu aperfeiçoo
o meu conhecimento da palavra, o que eu faço? Olha só o versículo 18, marca esse versículo aí, você que gosta de marcar, né, a sua Bíblia. Olha o 18, com toda, o que está escrito aí? Oração e súplica. Com toda oração e súplica. Orando de vez em quando você achar que precisa aí, não, olha só o que está escrito, orando em todo o tempo no Espírito. Por que fala esse orando em todo o tempo no Espírito? Porque às vezes você está ali no seu dia a dia fazendo alguma coisa, mas você está ali em Espírito, Senhor, dou ordem aos teus anjos agora, para que isso aconteça assim, assim, assado, eu creio, você está ali o tempo todo em oração, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse versículo aqui, ele é muito importante, porque ele dá um fechamento em tudo que nós lemos aqui, ou seja, a palavra, a fé, tudo isso que nós lemos aqui, precisa ser exercitado, precisa ser praticado. E como que a gente coloca tudo isso em prática? Falando com Deus, orando com toda oração e súplica. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco aqui, apresentando questões diante de Deus, mas mais do que isso, né? Entendendo que nós estamos em guerra, e nós sempre estaremos em guerra, porque o maligno, ele não é brasileiro, mas ele não desiste nunca, viu? Ele está sempre ali tentando alguma coisa, ele está sempre tentando um negócio novo, e ele insiste até o dia de alguém cair em alguma cilada dele. Ele não se cansa de lançar dardos, ele não se cansa de usar pessoas ali para te confundir, ele não se cansa de tentar lançar pensamentos de derrota sobre a sua mente. Você vai lá um dia no culto, você se alimenta, você sai fortalecido, só que se você não continua praticando aquilo, se você não continuar exercitando ali, manejar bem a palavra, usar o seu escudo, meu amado, daqui a alguns dias os dardos continuam vindo, e uma hora ou outra isso acaba entrando. E isso, quando eu digo um dardo, né, é o quê? É um pensamento, é uma palavra, é algo, porque o maligno ele não pode nos possuir, mas ele vai usando o quê? Esse entorno todo aqui, para tentar nos afetar. Então, infelizmente eu digo, né, que nós presenciamos pessoas, crentes, nossos irmãos, que diante desse momento que nós passamos de pandemia, eu sei que não foi fácil para ninguém, amado. Nós aqui, né, tivemos a nossa bispa recolhida, mas é o que nós lemos aqui, né? Escudo para suportar o dia mal. Nós suportamos o dia mal. Agora, existem pessoas que não suportaram esses dias, porque não estavam ali, sabe, alicerçadas, não estavam com o escudo no braço ali, não estavam com a palavra. E aí você imagina um bombardeio de notícias malignas, vindas ali através de mídia, em redes sociais, pessoas com pensamentos ruins, né? Lançando todo tipo de palavra sobre a vida de todo mundo. Então você imagina ali, é como se um soldado entrasse no meio de uma guerra ali, e ele está sem capacete, ele está sem escudo, ele está sem espada, e está voando um monte de flecha por todo lado. Uma hora, alguma acaba acertando ele. Então, isso que a gente tem que ter na nossa mente. Nós precisamos estar sempre o quê? Armados, e com as armas que são poderosas em Deus. Foi isso que nós lemos aqui. Amém? Então, olha só. Deus nos forneceu tudo isso para que nós possamos fazer o uso. E para nós irmos para o finalzinho aqui, olha só, pontos chaves, né, para nós vencermos as nossas batalhas. Então, anote aí para você não esquecer, a nossa fé é o que nos mantém firmes quando somos atacados pelas mentiras do maligno. Amém? Escreva isso para você não se esquecer. A nossa fé precisa estar muito exercitada, meu amado, porque é aquilo que Paulo escreveu ali. O dia mal, ele vem para todos. E isso se sucede com você, com o seu vizinho, com uma ovelha nova, com o pastor. Todos estão suscetíveis a isso. Então, tenha em mente que a fé que Deus te deu, que é um dom dele, é o que te mantém firme quando você é atacado pelas mentiras. Quando você recebe um diagnóstico médico. Quando você recebe uma sentença de um juiz, quando você recebe uma palavra de morte, quando você vê alguma coisa que é contra a vontade de Deus. Sem fé, meu amado, nós estamos totalmente vulneráveis. Imagina, você está sem um escudo, você está totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. E também, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Então, estejamos sempre com isso na nossa mente, nós precisamos exercitar a nossa fé. Hoje é uma excelente oportunidade para você fazer isso, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, mas tenha sempre isso em mente. Segundo ponto importante aqui, para nós vencermos a nossa batalha: a palavra de Deus é a nossa arma de ataque, é com ela que nós atacamos, é com ela que nós... De onde vem essa autoridade que nós falamos? Nós falamos no nome do Senhor Jesus, e nós falamos o quê? Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, se eu não sei o que está escrito na palavra de Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar em nome de Jesus, mas o que eu vou falar? Eu preciso estar alinhado com aquilo que diz a palavra de Deus. Então, estejamos sempre, né, com essa arma afiada, porque é através dela que nós atacamos o nosso verdadeiro inimigo. Amém?
E, por fim, tanto a palavra de Deus como a nossa fé, elas são exercitadas através do quê? Através da oração e da súplica. É ali quando você está falando com Deus, que você está ali se abrindo com Deus, que você está renovando as suas forças, que o Senhor está ali falando com você, então você está se fortalecendo, você está ali declarando a palavra de Deus sobre alguma situação. São nessas horas que você afia a sua espada, que você melhora ali o seu escudo. É assim que nós ganhamos vantagem e vencemos essas mentiras do maligno, ou como nós cantamos aqui, né? É assim que eu luto minhas guerras. É assim, meu amado, é com oração, é com súplica, é lendo a palavra de Deus, é nos fortalecendo. É por isso que nós vamos começar, a nossa primeira oração vai ser pela nossa vida espiritual. Por quê? Porque não tem como, meu amado, se eu não oro pela minha vida espiritual, eu sou um soldado que eu vou para a guerra pelado. Você entendeu? Você não pode ir despreparado para as batalhas que você vai ter na sua vida. Você não pode estar exposto, né, como muitas pessoas estão. A coisa mais importante que a gente tem que entender sobre esse assunto é que a gente não pode deixar Deus de fora de nenhuma situação da nossa vida, por mais que pareça ser carnal, né? Como nós lemos ali no começo. Então, situações do seu trabalho, coloque Deus naquilo. Situações da sua família, Deus tem que estar naquilo. Na sua saúde, ore por aquilo, sabe? Não tente colocar Deus, porque infelizmente isso acontece, né? No meio cristão. Então, tem pessoas que vão à igreja, mas quando falam em relacionamento, não, deixa que eu sei aqui, vou namorar qualquer um, vou fazer o que eu quiser, isso deixa que eu cuido. As pessoas ficam querendo escolher, né? Onde que ela vai deixar Deus agir, onde que ela não vai. Então tá bom, é como se você estivesse pegando aqui e falando assim, aqui eu não quero o escudo, essa parte aqui vai ficar aberta, vai ficar vulnerável. Tem pessoas que o bolso não converte, né? Que a gente fala, a pessoa não consegue ainda ser um dizimista, um fiel ofertante. Então tá bom, a sua vida financeira fica desprotegida. Nós não podemos, nós precisamos colocar Deus em todas as áreas da nossa vida. É por isso aquele versículo lá, que as pessoas usam muitas vezes sem o devido conhecimento, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará. Então peraí, perceba que aqui você tem uma premissa e uma promessa, né? Nada me faltará, por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. Mas o Senhor é teu pastor da onde? Ele é teu pastor das finanças, da sua vida sentimental, dos seus relacionamentos, da sua família, tudo. Então amém. Então nada te faltará. Só que a gente não pode usar versículos jogados da forma que nos favorece, né? Nós temos que ter isso em mente. Então, se o Senhor verdadeiramente é o pastor da sua vida como um todo, nada te faltará. Amém? Por quê? Essa questão que eu falo da gente envolver Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente faz aqui, meu amado, vou trazer aqui, né? Aqui é o carne e sangue que nós lemos aqui, né? É a nossa vida do cotidiano, são as questões aqui do nosso entorno. Tudo aquilo que a gente faz aqui tem algum tipo de ligação com o mundo espiritual. Tudo aquilo que é feito aqui tem algum tipo de consequência, né, no mundo espiritual. Então, aquilo que é feito aqui ou é fruto de algo que começou no mundo espiritual, e isso está derivando para cá, e você está vendo hoje frutos de coisas que começaram no mundo espiritual, ou são sementes que você está plantando aqui e que vai dar frutos no mundo espiritual. E quando eu falo isso, preste atenção, porque isso é para o bem e para o mal, tá? Então, o que você está fazendo aqui na sua vida, ou deixando de fazer, isso tem implicações na sua vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui, obviamente nós temos conhecimento, mas o óbvio precisa ser dito, né? Não estou dizendo em perder a salvação, nada disso, mas eu estou dizendo sim, em muitas vezes permitir com que o maligno alcance vantagem sobre a sua vida, com que ciladas dele, né, estejam ali passando o escudo, porque o escudo está baixo, você está ali totalmente vulnerável. Então tenha isso em mente, meu amado, tudo aquilo que é feito aqui tem alguma relação com o mundo espiritual. Não deixe as duas coisas desconectadas, porque na verdade elas estão conectadas, elas estão sempre conectadas, amém? Então, enquanto eu peço para os nossos já intercessores irem tomando as posições, para eu ir finalizando, já falei, né? Isso está interligado, então isso tem serventia tanto para o lado bom, como para o lado ruim, e aquilo que nós fazemos. Então, olha só, nós vamos daqui a pouco aqui orar, interceder, usar as nossas armas espirituais, e nós estamos aqui no mundo espiritual, é o que eu falei, nós vamos movimentar o mundo espiritual em alguns minutos aqui, e essa movimentação, é isso que eu quero que você entenda, essa movimentação que está acontecendo aqui, ó,
ela, em algum momento, isso não compete a nós, mas esse movimento que a gente está fazendo aqui, ele vai fazer assim, ó, e vai aterrissar aqui em algum momento. Em algum momento, aquilo que nós estamos declarando aqui, a palavra que nós estamos usando, o escudo que nós estamos embraçando, isso tudo aqui que está sendo agitado, vai ter um impacto nesse mundo aqui, de sangue e carne, que é o que nós vivemos. Amém? Quem está entendendo? Quem está pronto para orar a Deus? Chegou a hora, meu amado, minha amada, de nós usarmos as nossas armas espirituais. Chegou a hora de nós usarmos a espada e o escudo, nossa fé, usarmos a palavra de Deus, para que nós possamos permanecer firmes diante das adversidades. Eu falei aqui, talvez hoje entrou alguém aqui que estivesse mal, por estar passando por alguma questão desafiadora, e eu quero aqui, junto com os meus irmãos, te ajudar a se fortalecer, não pela minha palavra, mas pela fé que está na sua vida. Você precisa exercitar isso e você vai ver, meu amado. Eu nunca vi alguém, depois de um momento de oração, falar assim, puxa vida, Eric, fiquei pior do que estava depois que eu orei. Nunca vi isso. Você já viu alguém depois de orar, falar, fiquei pior do que antes que eu estava orando? Não tem como, meu amado. Por quê? Porque você está exercitando essas armas espirituais, você está fortalecendo a sua vida espiritual, você está fazendo um movimento aqui, que em algum momento vai derivar para esse mundo aqui. Então, que nós possamos usar as nossas armas espirituais, e abrindo um parênteses aqui, como os nossos primeiros recursos, diante de todas as adversidades. Por que eu falo primeiros recursos? Porque tem muita gente que tenta de tudo, e depois se não der certo, Deus... Ô, pastor Cris, coloca meu nome aí na intercessão aí, porque não sei o quê. Não, mas espera aí, você orou? Não, ora por mim. Então, não sejamos assim, meu amado, que nós possamos entender que essas armas espirituais tem que estar aqui, ó, sabe? Para você usar na hora, tem que ser alguma coisa ali para você, o seu primeiro recurso. E eu quero dizer aqui, talvez até o seu único recurso. É lógico que tem coisas que competem a nós como homens fazemos, né, na nossa carne aqui, mas tem coisas espirituais que nós precisamos usar, que nós precisamos ativar, nós precisamos fazer, né? Então, que nós possamos ser sábios, praticantes da palavra de Deus. E agora é um bom momento, então, que eu já falei, você está aqui comigo, prestando esse culto a Deus, que você possa participar agora, exercitar aí, sabe? Essa espada, levantar esse escudo aí, você que está talvez passando por um momento difícil, e nós vamos começar orando, intercedendo pela nossa vida espiritual, que você possa nesse momento trazer a consciência a isso que foi falado aqui, porque de fato, quando diz que a nossa verdadeira identidade espiritual é real, por causa disso que eu estou dizendo aqui, nós somos seres espirituais revestidos de carne, mas nós temos essas armas dadas por Deus, e que quando nós usamos essas armas nesse âmbito aqui, coisas sobrenaturais acontecem aqui, amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus bendito, oh Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, e eu quero começar aqui, Jesus, nesse momento onde nós oramos pela nossa vida espiritual, Pai, oh Deus, orando pelos nossos irmãos, para que eu e eles, Pai, possamos sempre, Jesus, fazer bom uso dessas armas espirituais, Jesus, que são, como diz o apóstolo Paulo, poderosas em Ti, Jesus, e que mais do que isso, Pai, que nós possamos ter a consciência de que devemos sempre recorrer a Ti em primeiro lugar, Pai. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Jesus. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Portanto, Deus, que nós todos possamos estar com a nossa vida espiritual em dia, Jesus, ativa, Pai, que possam ter aqui filhos Teus como soldados ali, Pai, com um escudo ali empunhado alto, com uma espada afiada, Jesus, pronto para batalhar, pronto para guerrear, Deus, que isso seja feito, Pai, diariamente, Deus, constantemente, Pai, rotineiramente, Jesus, oh Pai, nós somos Tuas ovelhas, nós ouvimos Tua voz, e nós queremos Te seguir, Deus, portanto agora, Pai, que os Teus filhos possam ser impelidos, Jesus, a ter uma nova prática de vida, aqueles que ainda não têm, Jesus, de se exercitar espiritualmente, todos os dias, Pai, ouvindo um culto, ouvindo uma palavra, uma mensagem curta, lendo a Tua palavra, Senhor, declarando, profetizando aquilo que está escrito, Pai. Precisamos exercitar, Jesus, que esse hábito seja criado, Jesus, esse costume, Jesus, a prática de estudar a Tua palavra. Precisamos saber manejar bem a Tua palavra, Deus, precisamos estar com a espada afiada, Jesus, oh Pai, não apenas em cultos, quando nós vemos aqui, num culto de domingo, num culto de quinta-feira, quando assistimos um culto aqui, às segundas-feiras, mas principalmente na nossa casa, Jesus, no nosso quarto, no secreto ali, Pai, com a nossa Bíblia, Jesus, vendo que o Senhor está falando conosco, Pai, porque o Senhor fala, Pai, o Senhor fala de muitas formas, mas o Senhor já deixou ali tantas coisas
ali que é a tua vontade, que é o Senhor mostrando a tua direção, Pai, que o teu povo possa saber te ouvir, que o teu povo possa te buscar em primeiro lugar, Jesus, que o tempo de oração individual e em família seja algo inegociável, Pai, na vida dos teus filhos, Jesus. É isso que eu oro, Deus, para que eles possam estar ali como guerreiros bem preparados, Pai, para combaterem nos dias maus, Jesus, para poderem levantar o escudo, para poderem ali usar a espada, Jesus, que eles possam destruir, fazer cair por terra todas as distrações, Pai, porque sabemos que são pequenas coisas que parecem ali, não tem problema, mas isso está tomando o nosso tempo precioso de muitas vezes usarmos a nossa espada, de muitas vezes exercitarmos esse escudo, Senhor, que é a nossa fé, Pai. Portanto, que caia por terra, Jesus, toda distração, Jesus, que caia por terra, Jesus, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes vem disfarçado de algo bom, mas na verdade só quer confundir os teus filhos, Pai. O diabo, ele vem para matar, roubar, destruir, ele vem trazer confusão, Pai, que nós possamos ter esse entendimento, Jesus. É isso que eu clamo, Pai, para que o teu povo seja um povo espiritualmente ativo, Jesus, um povo que ora, Deus, um povo que clama, Deus, um povo que entra nas brechas, Pai. Não precisamos, Deus, esperar um culto para falar contigo, não precisamos, Pai, esperar um culto de segunda-feira para colocar um motivo de oração, Pai. Nós temos acesso direto ao trono, Jesus, e nós queremos fazer uso desse acesso todas as vezes, todos os dias, Pai. Portanto, Jesus, eu declaro que os sinais, Jesus, hão de acompanhar a palavra, os teus filhos que estão ali, bem alimentados, bem preparados, Pai, no teu santo nome que nós oramos, e nós já declaramos, Pai, o teu povo vivendo, Senhor, uma vida de milagres, de prodígios e de maravilhas. Se você crê, diga amém e amém. Amém, glórias a ti, amém. Jesus. Glórias a ti, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, pelas famílias deste ministério, ó Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que muitas famílias, Senhor Deus, ouviram a Tua voz ontem, Senhor Deus, e estão, Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, a Ti, Senhor Deus, entregando o culto racional, Senhor Deus. Jesus, nós Te louvamos, Senhor Deus, e cremos, ó Pai, que as famílias, Senhor Deus, é um projeto Teu, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Deus, e por isso falamos, Jesus, que a família deste ministério, as famílias, Senhor Deus, não são, Jesus, no modelo, Senhor Deus, em que o mundo prega e que o mundo acha correto, Senhor Deus. Não, ó Pai, aqui deste altar, Jesus, jorra rios de águas vivas, Senhor Jesus. E nós, Senhor Deus, aprendemos muito, Jesus. Aqui, Senhor Deus, ninguém erra por falta de conhecimento, Jesus. Traz a consciência, principalmente dos cabeças dos lares, Senhor Jesus, para que eles possam, Senhor Deus, assumir, Jesus, aquele papel que o Senhor entregou nas mãos deles, Jesus. Eu intercedo por estas famílias, Jesus. Pai, eu oro a Ti, Jesus, pelos casamentos, Jesus. Pai, em Teu nome santo, Jesus, que os casais valorizem, Senhor Jesus, o presente que o Senhor deu, Jesus. Pai, nós dizemos sempre que somos, Senhor Jesus, uma só carne, Senhor, em Ti, Jesus. Pai, e que todos saibam, que todos tenham a consciência, Jesus, de que se tornar uma só carne, Jesus, é também ter conjunção carnal. É, na verdade, ter a conjunção carnal, Jesus. Por isso eu oro, Senhor Deus, intercedo pelos casais casados, Jesus, que eles possam, Jesus, ter intimidade, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Jesus, se deliciar com este presente que o Senhor entregou para os casados, Senhor Jesus. Pai, eu oro a Ti, Senhor Deus, porque é inadmissível, Jesus, na Tua obra, ter infidelidade, Jesus. Pai, nós não aceitamos maus tratos, não aceitamos corações endurecidos, Jesus. Pai, falta de comunicação nos lares, isso é um veneno, isso mata o amor, Jesus. Isso mata, Senhor Deus, o sentimento de um pelo outro, Senhor Jesus. Pai, nós não recebemos isso. Pai, diz a Tua palavra, Senhor Deus, que o divórcio é fruto, Jesus, de corações endurecidos. Pai, nós não recebemos corações endurecidos, Pai. Nós sabemos, Jesus, perdoar, nós sabemos pedir perdão, Jesus. Isso não pode ser uma dificuldade para os Teus filhos, Senhor. Pai, eu oro a Ti também, Jesus, por casamentos, Senhor Deus, restaurados, ó Pai. Eu oro, Jesus,
que é preciso compartilhar os sentimentos uns com os outros, Senhor Deus. Pai, eu oro a Ti, Jesus, para que os casais se lembrem, Senhor Deus, dos votos que fizeram no Teu altar, Jesus. Pai, das promessas de amor, Jesus, que aqueles que porventura, Jesus, se perderam em algum momento, que reflitam, ó Pai, onde foi, Senhor Deus, que isso se apagou, que isso esfriou. Jesus, nós não recebemos casais frios, casais que se tornam amigos, Jesus. Isso não pode acontecer no meio do Teu povo, Jesus. Pai, eu oro a Ti, Jesus, para que todos saibam que é necessário cultivar o amor, Jesus. Pai, porque cultivar o amor, Jesus, é dar, Jesus, um abraço, é beijar, Jesus. Pai, como o beijo, o carinho entre o casal, Jesus, traz segurança para os filhos, Senhor Jesus. Pai, um filho, Jesus, se sente seguro, se sente feliz quando vem, Senhor Jesus, os seus pais se amando, Jesus. Oh, Pai, eu oro também, Senhor Deus. Oh, Jesus, para que todos, Senhor Deus, a esposa, Jesus, em especial, Jesus, que sabe, que tem a sabedoria divina, Jesus, que possam se adornar, Jesus, que possam se arrumar, Jesus, ficar cheirosa para esperar o seu marido, Jesus, ao retornar do trabalho. Não seja aquela mulher rixosa, aquela mulher que reclama, que joga todos os problemas em cima do seu marido. Não, Senhor Deus. Pai, eu oro para que as esposas ativem a mente de Cristo, Senhor Jesus, que se utilizem, Senhor Deus, das armas espirituais, Senhor Deus, que Tu tens, Senhor Deus, falado tanto para nós, Jesus. Pai, como pode, Senhor Deus, um lar não ter, Jesus, orações, louvores? Pai, oh, Senhor Deus, a mulher é sábia, Senhor Jesus. Ela sabe, Senhor Deus, como manter um ambiente harmônico, Senhor Deus. Como conduzir os filhos, Senhor Deus. Pai, que nada, nem ninguém possa, Jesus, ser prioridade no lugar errado, Jesus. Porque a coisa certa no lugar errado, na hora errada, se torna um erro, Jesus. Pai, que todos tragam a consciência, Pai, de que cada um tem um papel a ser exercido no matrimônio, Jesus. Pai, se cada um, Senhor Deus, fizer a sua parte, Jesus, Pai, Jesus, iremos evitar tantas tristezas, tantas mágoas, tantos conflitos. Senhor Jesus, eu intercedo pelas famílias deste ministério, Jesus. Pai, que o marido perceba, Jesus, quando a sua esposa está adornada, arrumada para ele, Jesus, que ele, Senhor Deus, demonstre esse amor, Jesus, que ele demonstre, que ele faça elogio, Senhor Deus, que ele incentive as suas esposas, Senhor Deus, a estarem prontas para ele, Senhor Jesus. Pai, que elas sejam totalmente honestas, Jesus. Pai, nós não recebemos, Senhor Deus, mentirinhas, Senhor Deus, envolvendo os casais da Tua igreja, Senhor Deus. Os Teus filhos, Senhor Deus, não podem, Jesus, em hipótese alguma, Senhor Deus, manipular a verdade, Jesus. Não, Senhor Deus, isso não, nós rechaçamos, isso é inadmissível, Jesus. Pai, a mulher, ela é sensível, a mulher é delicada, Jesus. A esposa necessita ser amada, Jesus, mas ela também precisa, Jesus, encorajar o seu marido, falar a ele o quanto ele é importante, o quanto ele é valoroso, Senhor Jesus. Pai, eu oro, Jesus, para que a mente de Cristo esteja ativada nas mentes destas esposas, Jesus, para que elas façam aquilo, Jesus, que tanto nós aprendemos deste altar, Jesus. Pai, eu oro também, Jesus, para que filhos, Jesus, filhos sejam obedientes aos teus pais, que eles honrem os seus pais, Jesus, sendo obedientes ao que eles aprendem aqui na salinha, ao que eles aprendem em casa, Jesus, que sejam obedientes, Jesus. Pai, eu oro também por filhos que saíram de casa, Jesus. Pai, eu profetizo o retorno de filhos que se desviaram da sua casa, Jesus, do ministério, Jesus, de Ti, Jesus, que estão afastados, metidos em drogas, em alcoolismo, Jesus, ou qualquer outro vício, Jesus. Eu profetizo, Senhor Jesus, a cura, a transformação no Teu nome, Jesus. Pai, eu profetizo famílias
que usem as armas espirituais, Jesus, com fé, Senhor Jesus, para que todos vejam que ali é uma família bendita do Senhor, que todos reconheçam, Jesus, para a tua honra, para a tua glória, que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém, assim já é nas nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pelas armas espirituais, Deus, que o Senhor nos deixou. Pai, obrigada, Jesus, e nós estamos aqui hoje, Pai, posicionados, Pai, com essas armas, Senhor, a tua palavra, a confissão, para declarar sobre as áreas da nossa vida, Jesus, a tua verdade, Pai. E nós agora, Senhor, oramos pela nossa saúde, Pai, física e emocional. Jesus, o Senhor já nos curou, Pai. O Senhor não foi em vão naquela cruz. A tua promessa de cura, Pai, é que o Senhor já nos sarou, Deus. Por isso nós declaramos, Pai, a tua cura manifestada no teu povo hoje, Pai. Que bata em retirada toda doença, Pai, do meio do teu povo, Jesus. Ó Deus, existem pessoas com doenças sendo arrastadas por anos, Deus. Eu oro para que hoje não haja um conformismo, mas haja um inconformismo nesses corações, Senhor, para que declarem a cura, recebam, Pai, pela fé, que é um dom teu, Senhor, que declarem: eu sou sarado pelas tuas pisaduras, não importa o nome da doença, o Senhor já nos sarou. Deus, que haja um inconformismo ao receber um diagnóstico, ao ter algum sintoma e rechaçar e dizer: não, isso não vem do Senhor, isso não me pertence. Em nome de Jesus, Senhor, que haja esse inconformismo nos corações, Deus, que essas doenças, Pai, sejam curadas pelo teu santo nome, Jesus. Essa autoridade que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor nos curou fisicamente e emocionalmente, Deus. Por isso nós oramos, Senhor, por corações ansiosos, Deus. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso alívio, Deus. Por isso, se há alguém com algum coração ansioso nessa noite, Jesus, que receba a tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor Jesus. O Senhor troca, Pai, o nosso fardo, o teu jugo, Pai. Ó, o seu fardo é leve, Senhor. Nós trocamos contigo, Pai. Nós fazemos conhecidas diante de ti as nossas petições, Senhor. Ó Deus, o Senhor cuida de cada coração, Senhor. O Senhor tem cuidado dos teus filhos, Deus. Que haja um descanso nesse coração aflito nessa noite, Deus. É o que o Senhor tem para as nossas vidas emocionais, Jesus. Eu oro por pensamentos, Deus. Se há algum pensamento ali confuso, Deus, de morte, Senhor, algum pensamento mal, Pai, que bata em retirada do nosso meio, Pai, que essa mente seja curada, Pai, que essa mente seja levada cativa à tua mente, Jesus. Nós temos a tua mente, Pai. Nós declaramos, Pai, aquilo que sai da nossa boca tem poder, Jesus. Por isso nós usamos dessa autoridade, Jesus. Oramos por mentes curadas, Pai, restauradas, Jesus, em teu nome santo, Jesus. Eu oro também, Jesus, por pensamentos suicidas, Deus, que batem em retirada do nosso meio, Jesus. Não, Pai, que haja vida. Transforma, Senhor, pensamentos suicidas de morte, Pai, em vida, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Jesus. Que essa vida agora, Pai, se há algum pensamento suicida, entregue o coração a Ti, Jesus, nessa hora, Pai. Entenda que há um propósito para todas as coisas, Pai. Há um tempo perfeito, Jesus. O Senhor não deixou, o Senhor não abandonou essa situação, Pai. Eu creio, Jesus. Nós declaramos, profetizamos vida em abundância sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E se há alguém, Pai, com ânimo dobre, Pai, desanimado, Pai, agora, Pai, nós declaramos ânimo, força, alegria. A tua alegria é a nossa força, Jesus. O Senhor nos deixou, Pai, isto, Pai, essa alegria, Pai, para vivermos, Pai, felizes, assim como o Bispo Fernando hoje falou, Jesus. A tua alegria, o Senhor é um Deus alegre, não triste, Pai, é a nossa força, Pai. Por isso que toda tristeza, Pai, seja transformada em alegria, Pai. O choro dura uma noite, mas a alegria, Pai, ela vem ao amanhecer, Jesus. Então que os seus filhos recebam, Pai, no lugar de toda tristeza, Pai, alegria, Pai. O Senhor recolhe cada lágrima, Pai, e transforma, Jesus. Que hajam muitos motivos de risos, Pai. Nós declaramos isso sobre a vida da tua igreja, Jesus. E eu oro, Senhor, por toda doença física, Pai, seja o nome que for, Deus, seja o tempo que for, ontem, hoje, Jesus, há um mês, há um ano, há 10 anos, não importa, Deus, o teu nome está acima de toda doença, Deus. Por isso nós declaramos, bata em retirada, em nome de Jesus, diabetes, câncer, tumores,
Não, no meio do teu povo não recebemos. Nós usamos a nossa autoridade espiritual, as armas que o Senhor nos deixou, Deus, para dizer não. Somos saudáveis, somos curados, meu amado. Confesse na tua casa, hoje, agora, todos os dias: eu sou sarado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Ele me fez mais que vencedor em todas as coisas. Declare, meu amado, você já é sarado. Declaramos restauração de saúde, Pai, da planta dos pés à cabeça, Jesus. Que não haja um só inválido, Pai, no meio do teu povo, Jesus. Nós não recebemos, Pai. Que não hajam pessoas conformadas: eu tenho há muito tempo essa doença. Não, Jesus. O que é, Pai, um dia para o Senhor pode de repente fazer. Então nós continuamos crendo e declarando que nós não nos conformamos com doenças, Pai. Não nos conformamos, Pai. E eu oro, Jesus, para que os seus filhos, Senhor, tenham a consciência de se cuidarem, Pai, de fazerem a parte, Pai, natural, cuidarem bem da saúde física, Pai, emocional, Pai. Ó Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor ative, Senhor, essa consciência, Jesus, de serem autorresponsáveis. O Senhor faz o sobrenatural, mas o natural nós fazemos, Pai. Que não haja sedentarismo no nosso meio, Jesus. Sabemos que isso a longo prazo não cai bem, Jesus, não vai bem, Pai. Que hajam, Pai, homens fortes, mulheres fortes, que se cuidem, Pai, que se exercitem, que se alimentem bem, assim como o Senhor nos alimenta tão bem com a tua palavra, Pai. Que haja equilíbrio, Pai, no teu povo, Jesus. Eu não me conformo, Senhor, com pessoas que tenham conhecimento e não praticam, Deus. Por isso eu declaro uma consciência, Pai, também na saúde do teu povo, Pai. Que se conscientizem, Pai, e se cuidem, Pai, que pratiquem, Pai. Porque o Senhor se alegra quando nós praticamos a tua palavra, Deus, em todas as áreas das nossas vidas, Deus. É isso que o Senhor tem para nós, Jesus. O Senhor é o Deus do impossível, e nós declaramos sobre todo e qualquer nome hoje que está sendo aqui orado, Pai. Depressão, síndrome do pânico, em nome de Jesus, bata em retirada do nosso meio. Ó, Pai, problemas cardiovasculares, Senhor, respiratórios, Senhor, não, Pai, bata em retirada do nosso meio, Pai. Nós somos sarados, nós somos perfeitos, Pai. O Senhor nos fez assim e nós tomamos posse nessa noite, Pai, com alegria, com gratidão, sabendo, Pai, que o Senhor está agindo, Deus, e nós não seremos os mesmos, Pai, depois dessas orações, Pai. Em teu nome santo que eu oro, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de promessa e o Senhor é o Deus de cura, Pai, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Se você recebe tudo isso, diga amém, eu recebo. Amém, amados. Quem já está se sentindo mais fortalecido aí, depois de ter dado uma afiada na sua espada? É assim que nós lutamos nossas guerras, né? Como nós falamos aqui. E nesse mesmo espírito aqui, onde Deus tem falado conosco, onde Deus tem nos alimentado, onde nós estamos nos fortalecendo, eu queria ministrar na sua vida financeira nesse momento, antes de nós orarmos pelas nossas finanças. Porque, como eu disse, né? Todas as áreas da nossa vida são extremamente importantes e nós não podemos deixar com que nenhuma dessas áreas fique porventura fora, né, da cobertura de Deus. Nós não podemos permitir com que nenhuma área das nossas vidas fique ali à deriva, desprotegida, desguarnecida. E eu sei que quando nós falamos em finanças, em dinheiro, né, isso é um pouco complicado, não para nós, mas para muitas pessoas aí fora, porque existem muitos cristãos que são convertidos até o bolso ainda não é convertido. A pessoa tem uma resistência a semear na obra de Deus, a pessoa tem uma resistência. E eu queria ler um versículo aqui e falar um pouquinho sobre ele, porque Deus colocou, e isso é muito a minha vida assim, tá? Olha só, Eclesiastes 11:6 fala assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquelas, ou se ambas igualmente serão boas. Minha oração aqui, meu amado, nesse momento, é para que de fato isso possa ser uma realidade na vida de cada filho de Deus, cada pessoa que está aqui nesse momento conosco, que participa dos cultos conosco, que possam ser semeadores constantes, que possam ser pessoas assim, que semeiam pela manhã, semeiam de tarde, dizimam, ofertam. E eu digo isso com muita paz e propriedade, porque eu sou um dizimista e um ofertante, né? Desde a minha infância.
desde que essa igreja passou a existir, em dezembro de 1994, eu aprendi a semear, e eu sempre semeei. Eu posso dizer que eu sou um semeador ininterrupto, desde que eu me entendo por gente, que eu ganhava ali as minhas mesadas, eu semeei, eu aprendi isso desde criança, e hoje, não sou tão velho assim, mas o versículo diz, né, ainda quando eu for velho não se desviará. E eu tenho aprendido isso, e eu quero compartilhar um pouco isso com vocês, porque isso é muito importante para as nossas vidas. Nós somos semeadores constantes, sabe? E realmente, desde que eu estou hoje nos meus 34 anos, vou ser pai daqui a pouco, né? E desde que eu era ali apenas um filho, uma criança, eu semeei. Nesses 20 e poucos anos, quase 30 anos ali, e de fato é aquilo que diz a palavra, né? Nunca vi um justo perecer, e Deus é sempre a nossa suficiência. E enquanto os dados vão aparecer aí para vocês na tela, em algum lugar, para que você possa participar desse momento, e eu incentivo que você faça isso, como eu disse, né, eu semeio nesta casa desde que eu me entendo por gente, desde que eu tive primeiro contato com dinheiro, aprendi a fazer continha ali, o meu pai me ensinou que era 10%, e eu comecei a ser um dizimista, e depois um ofertante, depois eu passei a trabalhar, enfim, e eu incentivo que você faça isso, né? Enquanto você semeia, enquanto você faz algum tipo de contribuição, eu queria lhe dar algumas instruções no que diz respeito ao uso do nosso dinheiro, aquilo que nós fazemos com que chega às nossas mãos através de Deus, porque a gente tem essa sensação de que 10% é de Deus, mas assim, 100% é de Deus e Ele fez chegar até as nossas mãos. Agora que esses 100% estão nas nossas mãos, nós temos que nos atentar em algumas questões. Então eu queria deixar alguns pontos aqui com vocês, meus amados. Primeiro ponto é o seguinte: esses 10% é uma medida santa, que deve ser devolvida ao Senhor. Não mexa em algo que não lhe pertence. E eu te falo isso de novo, com propriedade, eu te falo isso com toda a humildade, mas assim, não mexa nisso. Aprenda de fato a ser um fiel dizimista, e eu vejo que isso traz vários benefícios e muda várias coisas na nossa mente, porque a gente aprende a confiar em Deus, independentemente da situação, da circunstância. Porque talvez para algumas pessoas, semear, né, uma oferta ali de 10% do que ela ganha, pode parecer ok, porque ela está com uma situação financeira estável. Em contrapartida, talvez para uma outra pessoa que não está com uma situação financeira estável, ela pode dizer assim: não, 10% é muita coisa, eu não vou fazer isso. E eu queria que em nome de Jesus que você entendesse que essa é uma medida santa, e que ela não está sujeita a situações da nossa vida, ela não está sujeita a, como nós lemos ali, né? Se você está passando num dia mal na sua vida financeira ou não, tenha em mente que Deus fez chegar a 100% até a tua vida. Independentemente de como você se encontra, não toque nesses 10%. Amém? Um segundo ponto que eu queria abordar aqui com vocês é que aquilo que sobra, né? Então, esses 90% é uma medida que precisa ser administrada por vocês, precisa ser administrada por mim. E essa parte, meus amados, não cabe a Deus, essa parte cabe a nós. Então que você possa ter essa consciência e buscar conhecimento para que você faça isso da melhor forma possível, porque eu vejo pessoas às vezes falando assim: não, mas eu sou dizimista, eu dou ali os meus 10%, eu falo, tá bom, e o que você faz com os outros 90%? Como que você cuida desses outros 90% que estão sob sua responsabilidade? É importante nós lembrarmos que a responsabilidade desses 90% está sobre nós. É claro que Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá sabedoria, mas no fim das contas, né, como eu digo muitas vezes, quem passa o cartão lá é você, quem paga aquela conta é você, quem escolhe como vai fazer o uso daquele recurso financeiro sou eu, é você, somos nós. Então, como eu disse aqui no começo, né, nós temos armas espirituais para usar nas situações do nosso dia a dia, mas existem coisas que são totalmente carnais, vamos dizer assim, porque Deus, como eu costumo dizer, Ele é o Deus do impossível. Agora o possível, meu amado, é comigo, é com você. Nós temos que saber fazer aquilo que nos compete da melhor forma possível. Então esses 90% que fica com você, busque trabalhar da melhor forma possível. Se você sentir no coração, assim como eu sempre sinto no meu, seja um ofertante também. Não seja preso a isso, tá? A esses 10%. E de novo, quem está falando com você é alguém que tem mais de 20 anos de dizimista, posso dizer isso, tem mais de 2 décadas como um dizimista e um ofertante. E um terceiro e último ponto que eu queria comentar com vocês, é que quando você enfrentar dificuldades na vida financeira, né, clame ao Senhor sim, use essas armas espirituais que nós aprendemos hoje,
Mas, como eu disse, faça também a sua parte. Deus é o Deus do impossível, mas nós é que temos que fazer o possível. E independentemente da situação que você estiver, eu te encorajo a continuar a buscar sempre mais, a buscar ser uma pessoa melhor e continuar sendo dizimista, Deus. Eu vou tentar resumir em 2 minutos aqui, porque eu tenho um tempinho, para contar um dos testemunhos que eu tenho na área financeira. Talvez aqueles que me acompanharam mais de perto alguns anos atrás, acho que isso foi em 2014 ou 2015, naquela época que o desemprego estava alto. Aqui hoje também está, né? Mas acho que naquela época fazia tempo que não tinha um desemprego daquela forma. E eu acabei ficando desempregado. E eu lembro que naquela época eu falei, puxa vida, vou me rearranjar aqui, né? Tinha um dinheiro guardado para eu ir enfim, fazendo as minhas coisas, e eu falei, bom, vou procurar emprego, vou fazer a minha parte. E eu me recordo que nessa trajetória, que durou 8 meses, eu não deixei de semear na casa de Deus, eu não deixei de dizimar, mas como você diz, alguma coisa chegava nas minhas mãos, alguma coisa Deus fazia chegar ali, e eu dizimava, e eu ofertava, e eu fiz literalmente tudo aquilo que estava ao meu alcance. Eu fiz bicos, né? Você sabe o que é fazer um bico? Então, você imagina, eu sou engenheiro, de formação. Eu já era um engenheiro formado, já tinha feito pós-graduação, e eu acabei trabalhando por um tempo como estagiário, para quem não sabe. Voltei a trabalhar como estagiário. Como assim estagiário? Sim, eu era engenheiro formado, falava inglês, tinha um ótimo currículo, mas naquele momento eu não estava achando alguma coisa, e me apareceu uma oportunidade para fazer um estágio, para ganhar, não sei, talvez uma fração daquilo que eu ganhava antes. E eu fiz aquilo dando o meu melhor. E eu dei ali o meu dízimo, a minha oferta, daquilo que Deus fez chegar até a minha mão. E depois de um tempo, né, todos nós passamos por situações difíceis, Deus me honrou e eu voltei a trabalhar naquilo que eu fazia. Enfim, Deus abriu outras portas. Então, eu queria te incentivar, meu amado, minha amada, independentemente da situação que você está, que você faça tudo o que estiver ao seu alcance, sabe? Não se negue a fazer alguma coisa que venha até as suas mãos. Dê o seu melhor, porque é o que eu falei. Nós estamos aqui neste mundo, mas coisas deste mundo influenciam aqui e vice-versa. Então, mantenha firme a sua confissão, mantenha essa sua postura de dizimista, continue ofertando na casa do Senhor, porque Deus fará chegar alguma coisa até a sua vida. Deus fará chegar alguma coisa até a sua vida, e que você possa ter essa consciência. Tudo aquilo que chega às suas mãos, ainda que talvez na sua mente seja pouco, isso veio de Deus, e você precisa ser grato, e você precisa devolver uma parte a Deus, amém? Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero ter talvez incentivado alguns aí em algumas questões, e eu gostaria de orar pelas nossas finanças, por essas ofertas que foram entregues aqui, por esses dízimos, porque eu sei e eu tenho provado disso, que o Senhor não deixa nenhum filho dele desamparado. Estenda a sua mão, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós declaramos antes de mais nada, Pai, estas sementes que foram depositadas no teu altar, Jesus, sendo prosperadas, sendo abençoadas, sendo multiplicadas, ó Deus, como nós lemos aqui, não sabemos qual vai prosperar mais, se essa, se aquela, ou se ambas. Nós estamos aqui semeando, Pai, e eu quero declarar aquilo que está na tua palavra, Senhor, que são as mais ricas bênçãos, Jesus, que é, Senhor, o suprimento para cada uma das necessidades do seu povo, ó Deus. Se há alguém hoje, Pai, passando alguma necessidade, ó Jesus, manifesta um milagre nessa vida, Pai, para que recursos cheguem até essa vida, e que ela possa encontrar o sustento ali, Pai, para pagar as contas, para comprar alimentos, Deus, e que nenhum dos teus filhos, Pai, se esqueçam de que a nossa força para adquirir riquezas vem de Ti, Jesus. A nossa força, o nosso intelecto que nós temos e fazemos aqui, Pai, foi porque recebemos dons Teus, foi porque fomos capacitados por Ti, Jesus, e do Senhor pertence tudo isso, e nós estamos aqui como filhos gratos e obedientes, Pai, devolvendo uma parte. Portanto, Jesus, que essas sementes, Pai, sejam multiplicadas, Jesus, que essas sementes sejam prosperadas, que elas sejam aumentadas, e que o Teu povo continue sendo semeador, que seja um povo semeador, Pai, que seja um povo desprendido do dinheiro, Jesus. O dinheiro é só mais uma ferramenta que nós temos aqui para viver, Pai, e o Senhor certamente vai abençoar, como já tem feito na vida de muitos filhos, Pai. Por isso eu declaro, se há alguém ainda esperando que uma porta de emprego seja aberta, Jesus, mostra essa porta, Pai, porque eu creio, Jesus, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Deus. Não importa a crise financeira, não importa os dados estatísticos de desemprego do país, não importa o que foi falado por um chefe, por uma pessoa, não importa, Jesus, eu creio naquilo que está na Tua palavra, e é isso que importa para nós, Pai, porque essas armas, diz a Tua palavra, são poderosas, e nós ficamos com essas armas, Jesus, e nós declaramos, Jesus, a prosperidade no Teu povo, Pai, a multiplicação, as portas abertas, Jesus, negócios fechados, Pai, oh Deus, filhos que estão aqui, às vezes, Pai, dependendo de alguma negociação, vendedores, empresários, Pai, Deus, que o Senhor possa estar à frente desses projetos, Jesus.
que o Senhor possa estar à frente dessas negociações, Deus, que estes filhos possam estar, Senhor, te colocando nessa situação, Pai, que embora seja uma situação de carne e sangue, como nós vimos aqui, Pai, ela tem implicações espirituais, Jesus, e por isso nós movimentamos agora, Pai, o mundo espiritual na vida financeira dos teus filhos, Pai, declarando, Jesus, que o Senhor é o pastor de cada um desses filhos, Pai, de cada um desses filhos, de todas as áreas das vidas, e nada faltará, meu amado, minha amada, não haverá falta de nada. Declare aí: eu não terei falta de nada, eu não terei necessidade de nada, o Senhor é o meu bom pastor. Declaramos portas abertas, Pai, declaramos aqui, Jesus, o Senhor movendo agora coisas invisíveis que nós não sabemos, mas que pela fé nós cremos que já estão acontecendo, Pai. Se move, Jesus, na vida financeira dos teus filhos, Pai, que haja abundância, Jesus, na vida financeira de cada um dos teus filhos, e aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que já são prósperos na mente e também aqui, digam amém. Glórias a Deus. Oramos, ó Pai, nesta hora, levantamos, Jesus, um grande clamor, ó Deus, pela nossa nação, Pai. Ó Deus, usamos, Jesus, a palavra que o Senhor nos deu esta noite, Jesus, que as nossas armas, ó Pai, não são carnais, Jesus, mas são, ó Deus, armas espirituais poderosas, ó Pai, em Ti, Jesus, para destruir todo o sofisma e toda a fortaleza que tem se levantado, ó Pai, contra a nossa nação, Jesus. Ó Pai, nós fazemos o uso, Jesus, de uma das nossas armas, ó Pai, que é a oração, que é o clamor por esta nação, pelo Brasil, Jesus. Ó Pai, nós usamos, ó Pai, a armadura, Jesus, que o Senhor nos deixou, Pai, para que nós possamos neste momento, Jesus, clamar pelo Brasil, Pai. Ó Deus, os dias têm sido maus, Jesus, temos acompanhado, Jesus, os movimentos que estão sendo feitos, que antecedem, Jesus, as eleições neste ano, Pai. Temos visto, Pai, homens, mulheres, pessoas, ó Deus, que um dia eram adversários, que um dia, ó Pai, falavam mal uns dos outros, Pai, se unindo, Jesus, pelo um bem maior, Jesus, que não é o bem pela nação, mas é o bem, Jesus, para se favorecer, Pai. Por isso nós oramos, ó Deus, porque na Tua palavra está escrito que a nossa luta, Pai, não é contra a carne e nem sangue, Jesus, mas é sim contra os principados, ó Pai, e as potestades, Jesus. O Senhor nos disse profeticamente no início deste ano, Pai, que haverá um grande avivamento no Brasil, Pai, e que do Brasil, Jesus, sairá esse grande avivamento, Pai, para todas as nações, Pai. E por isso nós sabemos, ó Pai, nós estamos em guerra, Pai. O inimigo tem se levantado contra o Brasil, o inimigo tem, ó Deus, tramado, Pai. Nós sabemos que existe uma agenda maligna contra a nação, Pai, mas nós sabemos também, Jesus, que o pouco do poder que Ele tem hoje para agir é com a Tua permissão, Pai. Ó Deus, temos visto, Jesus, os homens, ó Pai, das togas pretas, Jesus, lá em Brasília, Senhor Deus, ó Pai, não respeitando o direito, não respeitando a própria Constituição do país, Jesus, tomando decisões, ó Pai, que favoreçam A, que favoreçam B, Jesus, Pai, mas nós sabemos, ó Deus, porque está escrito na Tua palavra, que não há sequer uma autoridade que não tenha sido, Jesus, colocada por Ti, Jesus, mas nós também sabemos, ó Pai, e isso muda tudo, Jesus, porque o Senhor é um Deus justo, Pai, e que um dia, Pai, estes homens, estas mulheres prestarão contas a Ti, Jesus, com aquilo que fizeram nesta nação, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, a certeza, a convicção, a fé, Pai, que podemos clamar pelo Brasil, que podemos clamar por um país mais justo, que haja uma igualdade, Jesus, na distribuição da renda, Pai. Jesus, nós podemos clamar, Jesus, por uma saúde digna, Pai. Nós podemos clamar, Jesus, por uma educação, Pai. Ó Deus, eu oro agora, Jesus, pelos professores, Pai. Levanta, Pai, professores, professoras, ó Pai, em Teu nome, Jesus, ó Pai, homens e mulheres que tenham os Teus princípios, ó Pai, para passar, Jesus, para as crianças. Nós sabemos que o inimigo tem trabalhado, Jesus, na base, Pai, que são as crianças, ó Pai. Ó Deus, desde a masteridade, Jesus, o inimigo tem entrado, Pai, muito sutilmente, Jesus, com as suas artimanhas, com as suas mentiras, ó Pai. Ó Pai, temos visto o avanço, Senhor Deus, do marxismo cultural, das ideologias de gênero. Temos visto, Pai, o socialismo, temos visto, Pai, o feminismo, o machismo,
tudo aquilo, Pai, que não tem parte contigo, o inimigo tem tentado usar, Pai, para destruir, Jesus, esta nação. Ele tem tentado atingir as famílias, mas a nossa esperança, Pai, está no Deus de Israel, porque nós estamos indo em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. Nós somos soldados colocados por Ti nesta nação, Pai. O Senhor tem dito profeticamente, Pai, lá no livro de Joel, que cada um de nós temos, ó Pai, que ocupar, Jesus, a nossa posição, Pai. E nós não vamos arredar os nossos pés da posição que o Senhor nos colocou, Pai, como soldado, Jesus, para clamar pelo Brasil, para orar, Jesus, por esta nação. Ó Pai, um país que é próspero, um país que é abençoado, um país, Jesus, onde ainda, Jesus, a liberdade, Pai, como o Senhor disse ontem, através da vida do Bispo Fernando, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos te cultuar, nós podemos prestar um culto racional. Ó Deus, eu oro, Jesus, pelo teu povo, eu oro, ó Deus, pelos cristãos, Pai, por aqueles que são teus filhos, Jesus. Pai, nós não recebemos homens, mulheres, dizendo que são teus filhos, ó Pai, ó Deus, e defendendo, Jesus, aquilo que o Senhor condena, Pai. Homens, mulheres hoje, Jesus, dizendo não, que tem que voltar mesmo pelo poder, aquele que foi tirado, Pai, que foi provado que roubou, que foi roubado, Jesus, que foi um corrupto, Pai. Jesus, eu repreendo isso, Pai. Traz uma boa consciência, Jesus, as nossas mentes, ó Pai, que a mente de Cristo esteja ativada na vida do teu povo, Jesus. É nossa responsabilidade, diz lá na tua palavra, Jesus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Oh Deus, a tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, orar e clamar, Jesus, e se arrepender, Jesus, dos teus pecados, diz a tua palavra que o Senhor virá, Jesus. Oh Pai, estamos aqui, Jesus, defendendo, Pai, as bandeiras da nossa nação, que haja ordem, que haja progresso nesse país, Jesus. Oh Deus, eu oro, Pai, pelos pais que têm uma consciência de falar da política com seus filhos, Pai. Estamos num ano eletivo, Jesus. Pai, temos visto, Senhor Deus, ó Deus, partidos agora usando como estratégia, Jesus, os adolescentes de 16, 17 anos, que estão tirando agora, Jesus, o título de eleitor, Jesus, estão fazendo agora, Jesus, estratégias para poderem alcançar esses jovens, ó Pai. Ó Deus, que os jovens, ó Deus, pratiquem a tua palavra, que os homens, Pai, os cabeças, Senhor Deus, ensinem os seus filhos. Ó Pai, eu oro, Jesus, para que o Senhor levante, Deus, nestas próximas eleições, Jesus, homens, mulheres, que tenham o teu caráter, Jesus. Ó Pai, que tenham os teus princípios, Jesus. Ó Pai, que defendam aquilo, Pai, que está escrito na tua palavra. Tua palavra diz, Jesus, que passarão os tempos, mas a tua palavra não mudará, Jesus. Ó Pai, nós estamos indo em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, que caia por terra, Pai, toda mentira, Jesus. Que caia por terra todo engano, Senhor. Pai, basta nós vermos, Jesus, com os olhos espirituais. Muitas vezes nós temos clamado para o Senhor trazer à luz aquilo que está em oculto, e todos os dias o Senhor tem trazido à luz, Pai, para que nós possamos enxergar com os nossos olhos naturais, Jesus, aquilo que está sendo tramado, Pai, nos bastidores, Jesus. Oh Deus, eu oro, Jesus, para que haja, Jesus, uma segurança, Pai. Ó Deus, que haja uma segurança pública, Jesus, para o teu povo, Senhor Deus. Ó Pai, que caia por terra toda a corrupção do meio da polícia, Jesus. Ó Pai, da polícia civil, da polícia militar, da guarda civil metropolitana. Ó Deus, tira, Jesus, aqueles que estão ali, Senhor Deus, fazendo uso do poder para se beneficiarem, Jesus. Ó Pai, nós não recebemos, Jesus, nós rechaçamos tudo isso, Pai. Ó Deus, eu oro, Jesus, pelos governantes, eu oro, Jesus, pelo presidente da república, eu oro pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados federais, estaduais, pelos senadores, pelos vereadores, pelos ministros, ó Pai, do STF. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, inclina, a tua palavra diz que é o Senhor que inclina o coração dos grandes desta terra para onde o Senhor quiser, Pai. Então inclina estes corações, Jesus, para favorecer essa nação, Pai, para que de verdadeiramente, Jesus, este grande avivamento possa ir para os quatro cantos desta terra e desta nação, Jesus. Oh Pai, nós cremos, Jesus, porque foi aqui que o Senhor nos colocou, foi aqui que o Senhor nos plantou, Jesus, para darmos frutos para Ti, Jesus.
Oh Pai, profetizamos, Jesus, esta nação, Pai, segundo o teu coração, Pai, segundo a tua vontade, Jesus. Oh Pai, nós profetizamos a vitória, Pai. Nós profetizamos, Jesus, a prosperidade. Nós profetizamos, Jesus, oh Pai, o alargar das estacas, Jesus. Nós profetizamos, ó Pai, riquezas, ó Pai, desta nação, Jesus. Ó Pai, que as fronteiras dessa nação estejam protegidas, ainda que por soldados, mas ali, ó Pai, envia anjos que não tomaram a forma humana, Jesus, para protegerem as fronteiras do nosso país, Pai, para que não entrem, para que não adentrem no nosso país, Jesus, o tráfico de droga ilícitas, ó Pai. Quantas coisas, Jesus, ilícitas, ó Pai, entram hoje pelas fronteiras. Nós rechaçamos tudo isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Pai, nós oramos, Jesus, em unidade, Jesus, como família espiritual, como igreja, porque nós cremos, ó Pai, que grandes coisas, Jesus, este país fará e de fato prevalecerá, Pai. Oh Pai, volta os olhos das outras nações para o Brasil, que hajam investimentos, ó Pai. Ó Pai, que a nossa economia cresça, Senhor Jesus. Ó Pai, que toda a crise, Senhor Deus, o desemprego caia por terra, Jesus. Ó Pai, que hajam investimentos corretos. Nós não recebemos mais, Jesus, verbas destinadas, Jesus, para uma determinada área, Jesus, sendo, Pai, muitas vezes desviada para outras áreas, Pai. Ó Jesus, nós oramos e recebemos, ó Pai, um Brasil como o Senhor mesmo, Jesus, fez. Próspero, livre, Jesus. Um país, Senhor Deus, oh Pai, que verdadeiramente este grande avivamento, Pai, trará, Senhor Deus, oh Jesus, um novo, Pai, destaque para o Brasil, Pai. Assim eu oro, Pai, e assim eu religo com meus irmãos. O Brasil, uma nação digna, o Brasil, uma nação próspera, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Quem está se sentindo melhor do que estava quando nós começamos aqui, amém? É o que eu falei, não tem como, meu amado, depois de você participar de todo esse momento conosco, depois de você orar, se alimentar da palavra, semear, participar, prestar esse culto a Deus, não tem como você sair igual ou pior, não tem como. Estamos aqui agora melhores, estamos aqui melhores para começarmos a nossa semana, estamos aqui melhores para enfrentarmos os desafios deste mundo aqui, né? Carne e sangue que nós passamos, estamos melhores, estamos mais preparados, estamos com o nosso escudo bem empunhado, com a nossa espada afiada, e nós vamos para uma semana de vitórias, nós vamos para uma semana onde nós vamos ver o Senhor agindo em nosso favor, uma semana de negócios que serão fechados, uma semana de respostas de orações que vão vir, eu creio nisso de todo o meu coração, e nós vamos agora nesses minutos finais aqui, orar por essa semana, pelas coisas que nós temos para fazer, pelas coisas que tem para acontecer, e entregar, é o que eu falei, meu amado, não cometa esse erro, não deixe Deus de fora de nenhuma área da sua vida. Então, que você possa nesse momento colocar cada dia dessa semana nas mãos de Deus, sabe? Tudo aquilo que você for fazer, do momento que você abrir os seus olhos, até o momento que você for fechar eles de novo, que todas essas horas ali, que elas possam estar debaixo de oração, que aquilo que você vai fazer, as pessoas que você vai falar, as coisas, eu não sei, que você vai entregar, trabalhos que você tem para desenvolver, eu não sei, meu amado, questões de relacionamento, exames para fazer, eu não sei, audiências, tudo, vamos colocar isso debaixo de oração, com toda súplica e oração. É assim que nós lutamos as nossas guerras, e é assim que nós vamos continuar fazendo. Vamos colocar a nossa semana, que já se iniciou, né? Esses próximos dias aqui, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esses dias todos nas mãos do Senhor, amém? Senhor Jesus, Pai amado e bendito, ó Deus, como é bom falar contigo, Pai, como é bom se alimentar da Tua palavra, Jesus, e como é bom, Deus, submeter todas as áreas das nossas vidas debaixo da Tua palavra, Deus. Como é bom estar totalmente submetido à Tua palavra, Deus. Como é bom poder colocar cada área da nossa vida, Jesus, dessa nossa caminhada aqui de carne e sangue. Como é bom poder colocar cada detalhe da nossa vida debaixo de oração, debaixo de súplica, Senhor. Poder apresentar diante de Ti, Pai, e com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento, Jesus, de que estamos mais fortalecidos, é que nós queremos colocar diante de Ti, Senhor,
a nossa semana, Jesus. É diante de Ti que nós queremos apresentar, Pai, todas as coisas que vão ser feitas, Pai, todos os trabalhos que nós vamos fazer, Pai, tudo aquilo que será feito na terça-feira, Jesus, na quarta-feira, na quinta-feira, tudo, Jesus. Por isso eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de algum tipo de resposta nessa semana. Ó Deus, o Senhor pode enviar ali os Teus anjos para agirem em favor dessas vidas e destravar tudo aquilo que talvez esteja emperrado, Jesus. Seja questões judiciais, eu oro agora, Jesus, para que o Senhor, ó Deus, acelere esses processos, Pai, que o Senhor possa fazer com que alguns filhos recebam boas notícias essa semana, Jesus. Da mesma forma eu oro por aqueles que estão esperando às vezes um diagnóstico de algum exame que fizeram, Pai. Não será nada, Jesus, já declaramos saúde perfeita, Pai. Tudo aquilo que está para acontecer nessa semana, nós colocamos debaixo de Ti e declaramos, será bênção, será abençoado, Jesus, a Tua entrada, a Tua saída, tudo, Pai, será abençoado o Teu trabalho, será abençoada a Tua casa, será abençoada a Tua família, serão abençoados os Teus filhos, a Tua esposa, o Teu marido, o Teu pai, a Tua mãe, serão abençoados, que a bênção do Senhor Te acompanhe. É assim que nós vivemos hoje, por isso que nós somos abençoados, Jesus, e é por isso que nós podemos descansar em Ti, Jesus. Por isso, Pai, nós descansamos em Ti, Pai. Nós Te agradecemos antecipadamente, Jesus, porque nós temos a nossa fé ativada, Pai. A fé é a certeza, Pai. Nós não temos nenhum tipo de dúvida, nós temos a certeza acerca das coisas que nós esperamos, Pai. E é com essa certeza, Jesus, que nós descansamos em Ti estes próximos dias da semana, Pai. Não importa, Jesus, se alguém estiver passando por dias maus, que nós sabemos que isso acontece, Pai, mas nós descansamos em Ti, Pai, e declaramos: faz forte ao cansado essa semana, Jesus. Traz ânimo, Pai, para pessoas que estão passando por momentos desafiadores, Pai. Traz ali, Senhor, força para aqueles que têm algum desafio específico essa semana, Jesus. Algo que ainda não fizeram, Pai. Já declaramos bom êxito, Jesus, em todos os desafios, Pai. Pessoas que têm às vezes algum tipo de reunião, alguma conversa difícil. Oh Deus, declaramos ali o Senhor, Pai, colocando as palavras na boca dos Teus filhos, Jesus. Que seja o Senhor a colocar as palavras na boca dos Teus filhos, Pai, seja em reuniões, seja em tratativas, Deus, nós submetemos, Jesus, 100%, Pai, 100% da nossa vida, Deus, Pai, não queremos, Pai, 1% fora da Tua vontade, não queremos deixar 1%, Jesus, fora desta oração, Pai, queremos submeter tudo, Pai, porque as nossas vidas, Senhor, estão integralmente, Pai, debaixo da Tua vontade. As nossas vidas estão todas, Jesus, debaixo do Teu poderio, do Teu senhorio, Pai. E apesar de estarmos, Deus, caminhando neste mundo aqui, Jesus, que a Sua palavra diz, jaz no maligno, que tem influência de potestades, de principados, Deus. Oh Pai, a minha oração é para que os Teus filhos se vejam, Pai, verdadeiramente blindados, Jesus, como uma bolha invisível ali, guardando de setas, de ciladas do maligno, Pai, de mentiras, Pai, e que as Tuas ovelhas, apesar de estarem andando em um mundo mau, em um mundo que jaz no maligno, que elas possam ter esta consciência, Jesus, de que os Teus anjos estão acampados ao nosso redor, Pai, de que o Senhor vai à nossa frente, Jesus, de que podem cair, Senhor, 10.000 de um lado, 1.000 à direita e à esquerda, Pai, não importa, nós não seremos atingidos, Pai. Declaro para aqueles que estão em guerra, para aqueles que estão em momentos desafiadores, nenhuma arma te alcançará, nada cairá em você, meu amado, minha amada. Você já está blindado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e é com essa certeza, é com esta fé, é com essa convicção, é com esse nosso escudo que nós começamos a nossa semana, Senhor, declarando, Senhor, a Tua paz, a Tua prosperidade, o Teu equilíbrio, Jesus, a Tua mente ativada na vida dos Teus filhos, Pai, e que tudo que fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, que é santo, Jesus. E aqueles que creem, digam amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, meu amado, minha amada. Nós estamos aqui entrando na melhor semana das nossas vidas até agora. É isso que eu creio. Declare aí, estou começando a melhor semana da minha vida, e que nós possamos ir em paz, meu amado, que nós possamos ir, como eu disse aqui, com a nossa fé ativada, com essa certeza que nós falamos aqui, a convicção de coisas que talvez ainda não existam nesse mundo aqui, mas que aqui, ó, já existe, e daqui a pouco
vai vir para cá e você e eu, nós vamos contemplar as obras de Deus. Eu creio e eu recebo aqui testemunhos chegando nesta próxima semana, de coisas que o Senhor fez, de respostas que o Senhor deu, de coisas que aconteceram sobrenaturalmente, mas nós já sabemos, porque nós estamos guerreando com as nossas armas espirituais. Meu amado, minha amada, uma excelente semana, que a paz de Deus, que as consolações do Espírito Santo, que a mente de Cristo possa estar ativa na sua vida, e que isso seja constante, seja permanente na sua vida, por onde quer que você for, durante todos os dias da sua vida. E se você crê, e se você recebe, diga amém. Eu creio, eu recebo. Boa noite, até amanhã nos Cedros, e para os demais, quinta-feira, culto regular aqui na nossa igreja. Graças e paz.